Vídeo atrasado aqui no canal, não consegui fazer ontem, então vou fazer hoje aqui o pós-jogo de Flamengo 3, Vasco 1. Flamengo classificado para a final do Campeonato Carioca, mais um ano seguido jogando a final. Jogou bem mal esse segundo jogo contra o Vasco. E antes de começar, deixa aí seu like e se inscreve no canal para não perder nada. Primeiramente, vamos falar aqui do Flamengo, né, o classificado vencedor da partida. E as notícias não são boas, né? Se o Flamengo vinha de uma evolução lá, eu sempre lembro aqui no canal, né? O Flamengo teve, depois que voltou do Mundial de Clubes, o maior desafio tinha sido a final da Recopa. Jogou muito bem o primeiro tempo da Recopa, depois caiu no segundo. Depois foi jogar contra o Fluminense, jogou muito bem o primeiro tempo, dominou, podia ter matado o jogo ali, mas teve aquele gol no lado do Matheus França. E depois o segundo tempo caiu, o Fluminense também foi com maior pressão. Aí contra o Vasco, no primeiro jogo, jogou bem o primeiro tempo novamente, caiu no segundo. O segundo jogo contra o Vasco, primeiro da semi, jogou pra mim, na minha opinião, um jogo mais consistente, bem os 90 minutos, então a tendência era que continuasse essa evolução. E agora, nesse segundo jogo da semifinal, fez um jogo bem ruim. Antes de entrar mais no Vasco, vou listar aqui alguns problemas que eu acho que o Flamengo ainda tem que ajustar. O primeiro é fazendo a pressão na saída de bola. Os melhores momentos do Vitor Pereira no Flamengo para mim foi quando o time conseguiu ajustar a pressão para buscar lá na frente. E como eu vou botar aqui no campinho, esse sistema com 3 zagueiros e no encaixe contra o Vasco principalmente não estava dando certo por causa dos laterais, né? O Ayrton Lucas e o Cebolinha muitas vezes não sabiam se eles iam na saída de bola do Vasco ir lá na frente para pegar os laterais, né? O Cebolinha, o Puma, e o Ayrton Lucas o Ayrton Lucas, o Puma, e na direita o Cebolinha com o Piton. Então criava um espaço muito grande para esses dois conseguirem fazer a saída de bola. E também, se eles saíssem, o Vasco rifava a bola e deixava lá os atacantes na situação de 1 contra 1, principalmente Pedro Raul, que é alto. O Alex Teixeira também estava toda hora tentando quebrar a bola nele ali. O Fabrício Bruno foi melhor nesse duelo, então não foi tão perigoso. Mas seria a situação de 1 contra 1 que a qualquer momento poderia dar errado. E depois disso que o Vasco conseguia sair jogando, conseguia botar o Flamengo lá atrás. O Flamengo se posicionava com 5 zagueiros, né? 5 defensores, linha de 5, com o Cebolinha e o Ayrton Lucas ao lado dos zagueiros. E na frente ali, acabava que ficava só o Gerson e o Thiago Maia à frente para fazer essa proteção. Porque, principalmente no segundo tempo, início do segundo tempo, o Arrascaeta e o Gabigol, que teoricamente teriam que voltar também para se alinhar ali com o Gerson e o Thiago Maia, estavam muito cansados e não tem essa característica de marcar tanto. Então o Vasco conseguia circular a bola ali com tranquilidade porque o meio campo do Flamengo era basicamente só 2 jogadores. E por mais que o Flamengo não tenha jogado bem, não tenha conseguido fazer uma partida coletiva boa, é preciso falar que a vitória e a classificação teve o dedo do Vitor Pereira, que mexeu muito bem no time, teve a coragem para tirar o Gabigol e o Arrascaeta do time. Quem entrou no lugar dele foi o Everton Ribeiro e o Matheus França. O Everton Ribeiro entrou muito mal, mas o Matheus França, menino de 19 anos, decidiu o jogo, conseguiu roubar a bola ali do Rodrigo, que vinha fazendo uma excelente partida, e sofreu o pênalti para basicamente dar a classificação ali no 2-1. Agora falando do Vasco, que conseguiu fazer uma boa partida, teve a pena de ter sofrido um gol logo cedo, então foi um banho de água fria, né? Já precisava ganhar o jogo de qualquer jeito, então tomou um gol logo no início, precisava fazer o 2-1, e a verdade é que faltou qualidade para finalizar as jogadas. Para mim o melhor em campo, depois do Pedro, que fez 2 gols, foi o Andrei. O Andrei dominou o meio campo, jogou muito, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Para mim foi o melhor em campo. E o que me chamou muita atenção foi o Marlon Gomes não ter nem entrado, né? O Vasco fez as 5 substituições, ele nem entrou. Então, para mim, ele tinha que ser titular do time do Vasco. Uma posição difícil ali, porque o meio campo do Vasco é muito concorrido. O Rodrigo entrou muito bem, parece que não pode sair do time, conseguiu anular o Arrascaeta na partida. O Andrei, como eu disse, foi o melhor em campo, então é tecnicamente o melhor meio-campista, o melhor jogador do Vasco, então também não tem como sair. E ia ter que ter na minha cabeça uma briga ali entre o Marlon Gomes e o Jair para saber quem seria titular. Nesse momento, eu acho que, por mais que o Jair não esteja mal, eu acho que o Marlon pode oferecer mais, é o jogador mais jovem com mais potencial. Mas, de qualquer forma, o Andrei vai sair no meio do ano. E falando em contratação, precisamos falar sobre Pedro Raul, que saiu logo no início do segundo tempo. Entrou o Aguinaldo, que já está sendo bastante criticado, né? Não consegue dar o passo a mais na carreira, subiu, fez uns golzinhos ali no profissional depois que subiu, mas parece que atingiu já um teto. E o Pedro Raul também já está sendo muito criticado, principalmente
pelos pênaltis perdidos, né? Os números dele na temporada não são tão ruins, mas muita gente questiona a falta de concorrência ali. No caso de hoje, quem entrou foi o Aguinaldo. E para final, rapidamente aqui, só pontuar, para mim o Fluminense é favorito. O time do Fluminense, diferentemente do que algumas pessoas pintam, não é ruim, é um time muito bom. Contratou peças ali para compor o elenco. O time está jogando bem, né? Vinha de um início de temporada ali meio inconstante, tanto é que perdeu a primeira semifinal para o Volta Redonda, mas já com 7-0, então tudo indica que o Fluminense vai voltar aos seus tempos áureos lá do último Campeonato Brasileiro. E pelo lado do Flamengo, como eu disse também, vinha de uma evolução que deu um passo atrás nesse jogo contra o Vasco, mas vai ter aí o Vitor Pereira uma semana e meia aí para conseguir treinar o time e buscar algumas soluções, principalmente ali para essa questão do Arrascaeta, que a gente não sabe como é que está a questão física dele e se o Matheus França pode tomar o lugar dele. Na minha opinião, deveria. A lateral direita também, se ele vai insistir no Cebolinha ou se com a volta do Varela de lesão vai voltar a ser o Varela. E a questão da zaga, como é que vai ficar, se ele vai continuar dando continuidade ali para Rodrigo Caio e Davi Luiz, que não estão bem. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative a notificação para não perder nada e comenta aí embaixo também o palpite de vocês para a final do Cariocão. Vocês acham que o Fluminense é favorito pelo futebol que está jogando ou o Flamengo pelo elenco que é mais qualificado? Deixa aí, vamos interagir. E é isso, muito obrigado pela audiência, valeu, falou!